né, na classe alta paulista, você ser covarde, puxa-saco, psicofanta, é sinal de boa educação, de polidez, de boa alma e até de cristianismo. De Estocolmo, em São Paulo, é tido como um mérito moral. É sinal de que, eu não sou um cara vingativo, eu perdoo todo mundo. Perdão, na sua essência, perdão é um atributo divino, que Deus concede a prática desse atributo, tá certo? A papas, a governantes, tá certo? A guerreiros vencedores, né? A pessoas que estão por cima, a juízes. Então, o homem que está por cima, que tem o poder, então ele tem o dom de perdoar aquele a quem ele poderia punir. Qual é a vantagem de você perdoar aquele que está em cima de você, pisando na sua cabeça, e que tem poder total sobre você? Você tem que fazer o seguinte, você tem que lutar contra o sujeito, desarmá-lo, dominá-lo, e aí sim, você mostra que tem coração e você perdoa. Eu tenho por norma, eu nunca perdoo o mais forte. Nunca. Agora, pergunta aqui pra minha mulher, o mais fraco, eu perdoo tudo. Você pode me xingar, eu tô filho da p***, tu é estelionatário, tu é um traficante, tu é um viado, você é um contrabandista, você comeu sua mãe, você pode falar tudo. Eu na hora xingo o sujeito e 2 minutos depois perdoei. Sempre, porque é tudo fraco. Agora, como é que eu posso perdoar o mais forte, meu Deus do céu? Eu não tenho poder sobre ele, então eu não tenho poder de perdoar. Então esse tipo de perdão é um fingimento. E isso está profundamente, vamos dizer, arraigado na mentalidade brasileira e especialmente paulista. Quer dizer, a demonstração de fraqueza, de covardia, de subserviência é confundida, vamos dizer, com o perdão e com as virtudes cristãs. Essas pessoas que fazem isso, elas são uma caricatura viva. Vamos ver, isso aí é o que dizia o poeta Mário Faustino. Dizia que a sociedade brasileira é baseada na destruição ou na autodestruição dos melhores. Quer dizer, a pessoa, tanto ser desprezada, pisada, ela acaba contraindo o vício. Então se autodestrói preventivamente para que não a destruam. Quer dizer, o número de brasileiros que se autodestruíram, inclusive o meu querido amigo Bruno Tolentino, morreu muito mais cedo do que devia, e desde que chegou ao Brasil entrou num processo de autodestruição, induzido pelo meio, certo? E acabou morrendo mesmo. Então, olha, eu quando era jovem descobri que eu não devia fazer isso. Quer dizer, que eu jamais deveria me julgar a mim mesmo pela opinião dos invejosos, dos incapazes, etc. Agora, quem dizia Nietzsche, quem não sabe desprezar, não sabe respeitar. E também tem o inverso, quem não sabe respeitar, não sabe desprezar, certo? Então, no Brasil, o respeito e o desprezo já estão completamente invertidos. Por que essas amizades, meu Deus do céu? Quando essas pessoas ficam contra mim, eu sempre digo assim, ainda bem, porque o que eu fiz no mundo para merecer um amigo de merda como você? Eu não fiz nada de errado, por que você quer ser meu amigo? Porra! Ei, rapazinho, se inscreve e deixa o like miserável. Porra! Então, as pessoas, por ser uma sociedade muito confusa, as pessoas são inseguras. Na verdade, nós herdamos essa insegurança, já veio de Portugal. Porque Portugal, durante 8 séculos, ficou o tempo todo assim. 3 meses os árabes dominavam, depois vinham os portugueses, dominavam mais 3 meses. Então eles nunca sabiam quem mandava naquela porcaria. Né? Então, se você não sabe quem manda, você também não sabe qual é a regra do jogo. No Brasil, ninguém sabe qual é a regra do jogo. As pessoas não têm princípios, as leis não são aplicadas, então pode valer qualquer regra. Então, por causa disso, as pessoas ficam inseguras e elas criam uma necessidade exagerada do apoio e da afeição dos outros. O brasileiro é um carente afetivo perpétuo. Então, isso é a raiz de tudo o que está acontecendo. Essa insegurança pessoal, da qual todo brasileiro que eu conheço hoje em dia sofre, com exceção desse que vos fala. Eu não preciso da afeição de ninguém. Enfim, sua afeição no c... Pra você gostar de mim, você tem que provar que merece, seu filho da puta. Tá entendendo? Agora chega aí um bosta, mentiroso, salafrário, vagabundo, quer ser meu amigo? Fala, meu amigo? Você tem que comer muito arroz e feijão pra ser meu amigo? O que é isso? Se eu te aceitar como meu aluno, é muita coisa. E ó, lá no fundo da classe fica quietinho, no enche saco. Você é uma pessoa, por exemplo, tu Zé Serra vem querer ser meu amigo? O que eu fiz pra merecer uma humilhação dessa? O brasileiro é o povo mais dinheirista do universo. Mais dinheiro. O brasileiro só pensa em dinheiro. Assim, e não é porque ele quer ficar rico. Não, ele tem medo de ficar sem dinheiro na semana que vem. Quer dizer, um povo que tá sempre com o c... na mão, você entendeu? É um povo de covarde. É uma coisa horrorosa, medonha, degradante. E eles consideram que isso é educação. Eu digo, olha, na minha geração, era essa a educação que já se passava para as pessoas. Mas algo me disse que aquilo estava errado. Graças a Deus. Eu nunca conheci, digo para você, eu nunca conheci no Brasil uma pessoa de liderança, seja no meio militar, industrial, comercial, bancário, eclesiástico, universitário, que não tivesse um complexo de inferioridade intelectual monstruoso. Monstruoso. Onde o sujeito quer posar de intelectual, mas não quer aprender nada, não quer estudar, mas ele gostaria de ser intelectual. Aqueles caras que dizem assim, eu vou primeiro ganhar um dinheirão e daí eu vou, depois quando eu for um cara rico, daí eu vou escrever livros maravilhosos. Isso é impossível, meu Deus do céu. Então, quer dizer, toda a atividade intelectual é uma espécie de hobby, a qual você vai se dedicar quando você se aposentar. Não entende a seriedade, o profissionalismo da atividade intelectual, nem tem a menor ideia disso. Ser intelectual para eles é uma questão assim de publicidade, é questão de imagem apenas. Né? Porque quando você pega um homem que tem solidez, que estuda, que está... Vamos dizer, passou a vida buscando a verdade, mas buscando dia e noite, em vez de aderir a uma pseudo-verdade aos 15 anos e sair, continuar proclamando aquela porcaria o resto da vida, uma pessoa assim tem solidez e tem alguma personalidade, meu Deus do céu. Porque a destruição do Brasil começou com a destruição da Igreja Católica no Brasil. Na hora que a Teologia da Libertação tomou todos os seminários, né, não sei quantas arquidioceses, acabou o Brasil. Porque, olha, eu vou lembrar para vocês o que dizia o general Charles de Gaulle, que a identidade nacional de um país consiste de 3 coisas: língua, religião e alta cultura. A alta cultura não existe mais. A religião passou a ser encarnada em tipos inferiores, como o Helder Câmara, que é um homem que só vivia de autopropaganda, tá certo? Era um homem falso até no jeito de falar. Pega as gravações do homem, vê como ele fala, o tom do sujeito já é falso.
Lembra Paulo Evaristo Arnes, aquela voz melosa, aquela coisa. Pô, o que é isso? Isso é a imagem da igreja, meu Deus do céu. A partir daí, a coisa foi pro brejo. Acabou a autocultura, acabou a religião, acabou a língua. Porque a língua hoje em dia ninguém consegue falar português. E a dona Dilma, vocês viram, quando ela foi entrevistada, perguntaram que livros que ela gostava. Eu li um livro recentemente, um livro me impressionou muito, era muito bom, mas eu não lembro o título. Essa mulher nunca leu nem Tio Patinhas, porra. Ela não leu nem o programa do PT, ela faz o que lhe mandam. Agora, no Brasil se considera que a cultura é apenas um adorno que você vai botar em cima da pessoa. Então, é curioso que o brasileiro acha assim, primeiro ele tem que resolver todos os problemas práticos da vida e depois ele vai tratar de se tornar inteligente. Como é possível uma coisa dessa? Né? Vocês veem, por exemplo, esse pessoal todo admira muito, né? O pessoal petista, o Lula, por exemplo, admira Getúlio Vargas e quer ser o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas é um homem de alta cultura. Getúlio Vargas sabia trechos de Nietzsche de cor. Ele era o livro de cabeceira, é um livro que eu não recomendaria, mas ele lia Nietzsche e sabia aquilo de cor. Não era um qualquer, não era um idiota. Agora, onde é que você vai achar no mundo um grande estadista que não tem alta cultura? Isso não existe, minha gente. Isso é impossível. Você pega aqui Abraham Lincoln foi um dos maiores escritores da língua inglesa. Pega Winston Churchill, mesmíssima coisa. Você pega o próprio Charles de Gaulle, o homem escrevia que era uma maravilha. Isso aí, vamos dizer, alta cultura é condição preliminar. Todos têm que ter. E não vem com a história que você foi de origem pobre, que eu fui de origem mais pobre do que você. A pessoa pensar coisas com base na realidade, nos fatos, é difícil. Geralmente as pessoas fazem raciocínios automáticos baseados apenas em palavras. Então eles identificam assim, o país tem eleições livres, então é democracia. Quer dizer, identifica uma coisa com a outra, mas isso é totalmente fetichista. A democracia subentende em primeiríssimo lugar o acesso à informação. Se você não sabe quem são os candidatos, como é que você vai escolher, meu Deus do céu? O Brasil precisa de uma urgente reconstituição da dignidade cultural e, sobretudo, religiosa. São os três elementos, língua, religião e alta cultura. Então vamos restaurar a língua, vamos restaurar a Igreja Católica e vamos restaurar a alta cultura. Se você fizer isso, talvez daqui 30 ou 40 anos você possa se livrar do PT. Talvez. Porque nesse ínter, enquanto o PT está no poder, a degradação prossegue. O país começa, meu filho, realmente com religião e alta cultura. Foi a religião que criou o Brasil, foi a religião que criou os Estados Unidos, foi a religião que criou a Rússia, foi a religião que criou todos os países do mundo. Eu tenho aqui atrás de mim o retrato de Santo Olavo, que foi o cara que criou a Noruega. Nunca houve uma civilização que surgisse sem base religiosa. Isso não existe, isso é uma besteira. Quando o cara fala de civilização leiga, isso é uma bobagem. Civilização leiga é assim, é um mandato tampão entre a civilização cristã e a civilização muçulmana. Os muçulmanos adoram a civilização leiga do Ocidente, porque sabem que é uma coisa que se autodecompõe e que depois eles ocupam facilmente. Vejam todos os regimes militantes ateísticos que houve no mundo, o tempo que duraram, com todo o poder e todo o dinheiro que tinham. Isso não existe, minha gente. Por quê? Não é natural. A visão que as pessoas têm, a visão terrestrializada, como dizia Antônio Gramsci, a visão que só aceita aquilo que é, vamos dizer, materialmente sensível no momento, ela não é natural. Não é natural porque o homem, o ser humano, ele vive dentro de um círculo que é aquilo que ele enxerga, e ele sabe que para além daquilo que ele enxerga existe o infinito. Quer dizer, o infinito é a verdadeira escala do pensamento humano. Agora, se você quer fechar tudo no finito, você é que nem um avestruz. Você não quer enxergar aquilo que existe para mais além. E se você tapa a transcendência, você só fica com a imanência. Imanência é o buraco onde o avestruz coloca a cabeça. Então, não importando quanto poder você tenha, você não vai durar, você vai cair, porra. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, é uma coisa tão óbvia. À medida que decresce a religiosidade da população, o país vai pro brejo. É uma coisa tão evidente. E quando se restaura a religião de um país, mesmo quando o fazem pelos meios errados, por exemplo, a gente vai lá para uma ditadura e baixa lá a moral cristã, eu sou completamente contra isso. Eu acho que a moral cristã não pode se impor dessa maneira, porque isso é um projeto revolucionário, mas mesmo quando faz isso, não por ter sido por meio autoritário, mas pelo simples conteúdo religioso voltar a circular, a nação se levanta, as inteligências se restauram, tá certo? As esperanças começam a se delinear de novo na sua frente, e você enxerga o caminho e você sabe para onde ir. Isso é a coisa mais óbvia. A inteligência humana, ela é mantida pela providência divina. Nós não sabemos como isso funciona. Nós não sabemos como nós sabemos. Nós não compreendemos direito o processo da nossa própria inteligência. Mas nós sabemos que sem inteligência nós não vamos sair do buraco. E nós sabemos que nós não podemos dar para nós mesmos essa inteligência, que nós não sabemos de onde veio.